Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre precificação de hambúrguer, para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi e apenas copiar o preço da concorrência ou, na verdade, de um amigo que funcionava em outra cidade, outra realidade. Ele vendia, por exemplo, um X-Frango de 8,50 na época. Eu digo, não, lá é 60 mil habitantes, aqui só tem 20 mil, vou tirar aí cerca de uns 50 e vendia a R$ 7. Assim foi a minha precificação quando eu comecei. E outra, uma grande dica que eu dou a vocês é não copiar o preço da sua concorrência, porque cada um tem as suas despesas. Então você não pode copiar a sua concorrência se, por exemplo, a sua concorrência não tem despesa com água, não tem despesa com um funcionário na chapa, se é o dono que trabalha, ou com quantidade X de funcionários. Às vezes você tem dois funcionários, seu concorrente tem um funcionário, às vezes você tem quatro funcionários, seu concorrente tem só dois, ou vice-versa. Então você nunca deve formar o seu preço pelo do seu concorrente. Então, primeiro, você tem que ver seu CMV, que é o custo de mercadoria variável. Segundo, seus custos fixos. E terceiro, colocar a sua margem de lucro, que aí vai depender de cada hamburgueria, de cada dono de hamburgueria, o que que... Mas o primeiro passo são essas três coisas: o custo da mercadoria, o custo operacional e a margem de lucro. Para aí sim você formar o preço do seu hambúrguer. Você tem que ver os seus custos variáveis, que são da mercadoria. Porque, por exemplo, eu faço compra nos atacadões e nem sempre eu vou encontrar o mesmo preço. Então, primeiro você tem que ver o custo variável da sua mercadoria. Pegar todos os seus insumos, desde a carne hambúrguer, a carne que, se você faz a carne artesanal, o preço do pão, alface, tomate, presunto, mussarela, todos os insumos que você usa, você tem que pegar, ver a porção que você coloca no sanduíche e coloca numa planilha ou mesmo escrever num caderninho, ingrediente por ingrediente, para ver quanto vai sair cada grama que você colocar. Por exemplo, 50 gramas, 100 gramas, tem carne artesanal 130 gramas, embalagens, o custo para, por exemplo, de Cedro a Juazeiro, a gasolina que eu gasto para ir e vir também entra no custo da hamburgueria, né? Aí já são os custos variáveis, já são aqueles custos nos insumos, também entra nesse daí. As embalagens também entra como insumo. Depois você tem que ver os seus custos fixos, que por mais que, por exemplo, mas minha energia todo mês não vem o mesmo valor. Por exemplo, na minha hamburgueria tem mês em 600, tem mês em 700, em janeiro foi 890, fevereiro já passou para 673. Então, assim, por mais que a energia não venha todo mês o mesmo valor, mas é um custo fixo. Todo mês eu tenho que pagar energia, todo mês eu tenho que pagar água, todo mês eu tenho que pagar o aluguel, todo mês eu tenho que pagar os funcionários, todo mês eu tenho que pagar o imposto como empresa. Então, isso aí são custos fixos que a hamburgueria ou a empresa como um geral tem todo mês que pagar, por mais que varie de valor, que a gente sabe que água e energia não vem o mesmo valor todo mês, mas é um custo fixo da sua empresa. Terceiro, você vai botar o seu lucro, 30%, 20%, 15%, 25%. Por mais que você coloque 30%, vamos dizer, mais a hamburgueria não vai chegar, porque você sabe que tem a variação da mercadoria, você não tem como aumentar todo mês ou toda semana. Então, o custo, o seu lucro, às vezes diminui, por mais que você bote 30%, quando você vai realmente ver o seu lucro, às vezes está 15%, às vezes está 20%. Uma média do Brasil, entre 15% e 18% é a média das hamburguerias de lucro no Brasil, justamente por essa questão de altos e baixos dos insumos e do custo fixo, que querendo ou não sai do seu lucro. Exatamente nessa questão que eu digo para vocês não precificar o sanduíche de vocês pelo concorrente. Por quê? Você acaba tendo lucro negativo. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma hamburgueria com quatro funcionários, um entregador, quem paga é o cliente, beleza. Mas aí você tem quatro funcionários, seu concorrente tem dois. Você paga 500 de aluguel, seu concorrente não paga. Você paga 800 de energia, seu concorrente paga 200. Você paga 120 de água, seu concorrente paga 60. Então, assim, como é que você vai colocar o preço do seu produto com o do seu concorrente se você tem um custo fixo mais alto, mais elevado que o seu concorrente? Então, mais uma vez, não precifique pelo seu concorrente. Eu fiz esse exemplo ilustrativo aqui justamente para vocês verem, certo? O pão brioche a R$ 3, a carne artesanal feita a 130 gramas dá um equivalente a R$ 8, varia de região por região o preço que você está comprando a carne. O queijo cheddar em fatia, depois que você feito o cálculo, quanto sai fatia por fatia? R$ 2, certo? Então, a soma dos custos direto, que é o CMV, que é o custo da mercadoria variável, dá um total de R$ 13 apenas com essas três coisas. Aí você olha o seu custo operacional, vamos dizer ele que com energia, funcionários e os demais custos operacionais dá um total de R$ 5, certo? Juntando tudo. Então,
o custo do sanduíche de 13, mais o custo operacional R$ 5 dá um total de 18. E aí você pega a soma do CMV, que é o custo de mercadoria variável, a margem de lucro que você quer, certo? Eu fiz o cálculo aqui colocando de 30%, mais o custo operacional. Então, R$ 13 do total do CMV, mais R$ 5 do custo operacional, mais 30% de lucro, dá 7,71 de lucro. Um total de R$ 25,71 um sanduíche desses preços aqui que estou bolando para vocês. Acima eu coloquei outro exemplo, sem colocar o custo operacional, porém apenas o lucro. Então vocês vão ver que R$ 13 do custo de mercadoria variável, mais 40% de lucro, aumentei mais 10%, vai sair a 8,67, um lucro muito maior do que o de baixo. Porém, o sanduíche sai a R$ 21,67 por conta de não ter o custo operacional, porque esse seu lucro vai todo para o custo operacional, uma parte vai ter que ir para o custo operacional para você não colocar. Então tem dois preços. O preço A, que é R$ 21,67 sem aquele valor de custo operacional, e R$ 25,71 com custo operacional. Muitas pessoas acham que formar preço de hambúrguer é só simplesmente pegar o da concorrência. E aí está cometendo um tiro no pé, como a gente diz aqui no Nordeste. Foi um exemplo básico que eu dei para vocês de precificação de hambúrguer, certo? Hoje em dia está até mais fácil, porque tem planilha para isso. Eu particularmente tenho uma planilha que eu jogo lá os números do insumo que compro, ele já dá o número final, eu coloco a quantidade que uso, por exemplo, 50 gramas, e eles já dá quanto é que sai 50 gramas daquele produto, e aí eu jogo na outra parte da planilha todos os ingredientes usados e ele dá a sugestão do valor de venda, mais o valor de venda contando com o aplicativo. Por exemplo, que nem eu uso o Pede aí, que tem uma cobrança ali de 6%, certo? Então varia muito. A dica que eu dou para vocês é não olhar o preço da concorrência. Formular o preço de vocês, valorizar o produto de vocês, não ter medo de valorizar, porém não jamais perca a qualidade do produto de vocês, certo? Então esse foi mais um vídeo sobre precificação de hambúrguer. Comenta aqui embaixo quem já cometeu o mesmo erro que eu quando comecei, que foi precificar por concorrência, mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo, evoluindo e crescendo junto, tá certo? Então, curte quem gostou, comenta aqui embaixo quem já passou pelo mesmo erro e segue a gente, se inscreve aqui no canal.